Senhoras e senhores presentes nessa Casa de Leis, essa tarde, quase noite, senhores vereadores, membros da mesa diretora, amigos que nos acompanham em casa pela internet, meus cumprimentos a todos. Hoje, de forma rápida, eu quero falar nessa tribuna sobre dois assuntos. Um assunto local, que se refere ao projeto de emenda orgânica que começa a tramitar hoje nesta Casa de Leis, e outro, um assunto nacional, que foi a decisão recente do STF, no que trata do pedido da desaposentação. Primeiramente, no que tange a decisão do STF, onde mais de 200 mil aposentados brasileiros entraram com ações para buscar uma nova aposentadoria, um valor melhor em seus benefícios, porque não obstante estarem aposentados há 5, 10, 15, 20 ou até 25, 30 anos, continuaram contribuindo com a Previdência Social, e em muitos casos até com valores muito maiores do que a aposentadoria, que em muitos casos, devido à experiência da pessoa, conseguiram, depois de aposentado, tiveram convites formais muito bons para continuar no mercado de trabalho e continuaram contribuindo com valores altos para seus benefícios. Até o ano de 1994, lembramos que existia o famoso pecúlio. Se você tinha seu benefício de aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social e continuava trabalhando, você tinha o direito de requerer ao INSS todo o valor de suas contribuições. Isso a gente conhece por pecúlio. Você continuava recolhendo, mas em determinado momento, que seria na data da baixa de sua carteira de trabalho, ou até antes, caso um profissional autônomo, ou até outra atividade, você ia até o INSS, fazia o requerimento e pegava o dinheiro das contribuições novamente. Em 94, foram editadas as medidas provisórias para que isso não tivesse mais a possibilidade de ocorrer. Daí, em 1997, entrou na Lei 8.213, que é a lei que trata de benefícios da Previdência Social, entrou um parágrafo no artigo 18 desta lei do INSS, dizendo de forma explícita: o aposentado pelo regime geral de Previdência Social, o famoso RGPS, que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social, em decorrência do exercício dessa atividade, exceto salário família e a reabilitação profissional, quando empregado. Ou seja, se você é aposentado e continua a contribuir, que é obrigado a contribuir quem tem um vínculo, continua a contribuir, você não tem mais direito a nenhum benefício, com exceção do salário família, que por todos é conhecido, e a reabilitação profissional. O que é reabilitação profissional? A reabilitação profissional é um serviço, não podemos chamar de benefício, é um serviço oferecido pelo INSS para a pessoa que está em atividade, mas devido à ocorrência de um acidente do trabalho ou até um acidente de qualquer natureza, acidente de trânsito, por exemplo, venha a ter uma redução na capacidade de trabalho, ou seja, ela não pode mais exercer aquela função, mas pode continuar no mercado de trabalho. Então, o INSS vai fazer um serviço de reabilitação profissional e encaminhar a pessoa para o mercado de trabalho em outra função. O exemplo mais comum no cotidiano é o motorista profissional que infelizmente vem ter o problema de uma visão, fica com monovisão. É lógico que ele não pode continuar a ser motorista profissional, mas, às vezes, devido à idade baixa, pode ocorrer em qualquer idade, problema de visão, ele vai pegar o benefício do INSS 2, 3 ou 4 anos até conseguir ser relocado no mercado de trabalho em outra função. Então, quem contribui com o INSS, mesmo aposentado, tem direito a esse serviço, e poucos conhecem essa possibilidade. As empresas, às vezes, demitem, mandam embora, sem ter esse serviço
do INSS. Mas voltando à desaposentação, todos sabem que o STF julgou como inconstitucional esses pedidos de desaposentação. Ou seja, aquele que voltar a trabalhar vai contribuir de forma obrigatória, mas não terá um retorno para a aposentadoria, com exceção desses dois benefícios que eu citei. Vamos lembrar que tem um terceiro benefício também, que todos têm direito, mesmo que aposentado, que ocorre no INSS, mas é constitucional, não desta lei, que ocorre em casos menores e mais em casos de adoção, que é o auxílio maternidade. Então, mesmo que a mulher esteja aposentada, ou a mulher, o homem, no caso de adoção, tem direito também ao auxílio maternidade do INSS. E o auxílio maternidade aqui, fugindo um pouco de volta da desaposentação, ele tem uma questão, Eduardo Mário, que já virou um imbróglio jurídico várias vezes, que a Constituição fala que, quando é concedido o auxílio maternidade, tem que preservar o rendimento do segurado. Ou seja, ele tem que ganhar o que estava ganhando no emprego dele. Ao mesmo tempo, a Lei 8.213 estabelece um teto máximo de pagamento de benefícios do INSS, que hoje está em volta de R$ 5.100. Nós tivemos diversos casos famosos no Brasil de mulheres que tiveram a gestação, tiveram seus filhos e se afastaram do serviço no INSS por 4 meses, que tinham contratos com emissoras de televisão e outros contratos de vulto grande, e ganhavam 300 mil, 200 mil, 100 mil reais por mês, e entraram na justiça contra o INSS, porque a Constituição fala que tem que preservar os rendimentos, e não é obrigação do empregador, é obrigação do INSS. Ao final de vários anos de discussão, o STF entendeu o seguinte: elas tinham parcial razão e não total razão. A total razão seria ganhar o que ganhavam numa Rede Globo de televisão, por exemplo, 50 mil, 100 mil reais por mês. E o STF falou que não. Mas também não iam ganhar o piso máximo do INSS, que é R$ 5.100, mais ou menos hoje. E sim iam ganhar o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Cerca de 30 mil reais, mais de 30 mil reais, quase 40 mil reais, salvo engano, hoje. Então, o auxílio maternidade pode ser, sim, maior que o teto, mas abaixo do maior salário do funcionalismo público do Brasil. Mas, voltando à desaposentação, a decisão, infelizmente, trouxe aborrecimentos e injustiça para milhares e milhares de aposentados que nem necessitariam da desaposentação se o benefício fosse preservado, seu valor inicial, lá quando aposentaram, com 4, 5, 6, 7 salários mínimos, e com o tempo isso foi caindo de forma monstruosa. Em 1988, quando, por ocasião da consagração da nossa Constituição, em 5 de 10 de 88, os deputados constituintes, entre eles o nosso saudoso Alexandre Puzina, eles descreveram na Constituição, sim, que o INSS era obrigado a fazer a revisão por salários mínimos no início da aposentadoria. Então, o INSS foi obrigado a revisar todas as aposentadorias de 88 para trás. Se o camarada ganhava 2 salários mínimos em 1978, em 88 voltou a 2 salários mínimos de aposentadoria. Se ganhava 3 salários mínimos em 1960, voltou aos 3 salários mínimos em 1988. Mas, eu não sei se por um descuido legislativo ou por intenção, por pressão governamental, que sabemos que existe, de lá para cá, o INSS podia elaborar a lei do aumento que bem entendesse. E hoje é pelo INPC, e não pelo índice, pelo IRSM, Índice de Reajuste do Salário Mínimo, e sim pelo INPC. É por isso que as aposentadorias não preservam seu valor original em salários mínimos. A desculpa do governo é que as aposentadorias não caem, não perdem seu poder de compra. Que é uma desculpa esfarrapada, porque eles dizem que é o mínimo que ganhou poder de compra. Todos sabemos que essa desculpa do governo não tem nenhum condão de direito, porque tudo sobe pelo salário mínimo. Todas as nossas despesas sobem
pelo salário mínimo. Porque os funcionários que estão na ativa precisam de aumento e os produtos vão subir pelo salário mínimo. Então, infelizmente, injusta a decisão, nossos aposentados vão ter que achar outra situação para que, com dignidade, tenham valorização de suas aposentadorias. Outra situação que muitos me perguntaram aqui na entrada, sobre, provavelmente já teve comentários em redes sociais, porque muitas pessoas conversaram comigo, muitas pessoas já perguntaram sobre o projeto de lei, a emenda número 2 de 2016, a nossa lei orgânica. Eu já falei aqui, as pessoas que estão nessa Casa de Leis, de modo mais constante, eu já falei várias vezes, já falei em 2014, 2015, 2016, sobre a minha intenção, apresentei esse projeto de lei orgânica no dia 23 de agosto, salvo me engano, nessa Casa de Leis, depois um discurso nessa tribuna, dizendo que eu iria fazer aquela semana, e dia 22 de agosto de 2016 eu apresentei esse projeto, depois que eu tive apoiamento de alguns vereadores. Daí cabia deixar o projeto na secretaria dessa Casa de Leis para ver o apoiamento. Por que apoiamento? A nossa lei orgânica define que para alterá-la, necessário se faz a assinatura de pelo menos 1/3 dos membros dessa Casa de Leis. Arredondando, aqui dá 5 vereadores, 5 assinaturas. Outro me perguntou, Daniel, vários municípios fizeram esse ano, vários. Dezenas de municípios, a pedido do Ministério Público, aqui não chegou tal pedido ainda, acho, de fazer tal lei. E fizeram como lei ordinária e não lei orgânica, que tem a sua tramitação muito mais suavizada, muito mais tranquila. Por exemplo, a lei ordinária ou até a lei complementar eu posso apresentar de forma individual, não precisa apoiamento de mais 4 vereadores. Essa lei, a lei ordinária no caso, ela necessitaria da maioria simples dos vereadores. Maioria simples dos vereadores, aqui no caso pode dar 4, 5 vereadores, porque a maioria simples é a maioria dos presentes na discussão, na aprovação da lei. Ou maioria absoluta dos vereadores, no caso de uma complementar, a maioria absoluta aqui seriam 7, porque nós somos 13 membros, a maioria absoluta seriam 7. Quando a lei fala em maioria absoluta, não é dos presentes, e sim do total dos vereadores dessa Casa de Leis. Por que eu fiz um caminho mais difícil, que seria uma lei complementar? Eu entendo que esta lei não pode ter a sua eficácia de modo temporário, e sim de modo mais perene, de modo mais duradouro. Porque se for mais fácil eu fazer por lei ordinária complementar, é mais fácil alterá-la por lei ordinária e lei complementar. Por mais que tenha dificuldade em você conseguir o número de votos, e aqui não é crítica, porque a liberdade de expressão de todas é esculpida na nossa Constituição, temos que respeitar a opinião de todos, ela seria mais difícil de alteração. Por isso que eu apresentei a lei anteriormente à eleição, para não ficar aquela questão de pessoalidade, para você não sabe o que vai acontecer durante a eleição. E a lei está aí, e é uma lei tão importante para a União Vitória, que toda emenda é bem-vinda. Porque eu já conversei com um vereador que falou, Daniel, a Constituição fala mesmo, lá no artigo 37, que tem que ter uma lei municipal falando sobre um percentual de funcionários públicos nomeados para cargos em comissão. A Constituição é clara sobre isso, e nós não temos essa lei. Mas eu sou contra 50%. Eu achava melhor 30% ou 40%. Ótimo. Faça emenda e vamos discutir a emenda. A emenda. O que não pode é ficar esse vacatio legis, essa nossa questão que nós temos hoje, não tem lei sobre assunto que a Constituição determina. Então, a lei está aí, o projeto de lei de emenda à nossa lei orgânica está aí, não passa de um projeto. Alguns falaram que o prefeito pode vetar, não pode. Aqui não cabe veto, porque é uma discussão da Câmara de Vereadores, ela não vai para o prefeito, não vai para o Executivo, será decidida nesta Casa de Leis, e
o funcionalismo público municipal, diversos anos, desde que eu estava na prefeitura, tensionava para a apresentação de um projeto dessa espécie. Várias prefeituras, muitas de forma obrigatória o fizeram, porque o Ministério Público estava impondo, não cabe imposição do MP para a realização de leis, mas dentro do princípio constitucional deles de cuidar da coisa pública, eles mandam recomendações administrativas, diversas recomendações, para atenuar. E algumas prefeituras o fizeram de espontânea vontade. Fizeram de espontânea vontade e números diversos. Tem prefeituras mais radicais, que é 60% funcionários, outras 30%, outras não podem ter mais que 10% de funcionários comissionados ante os funcionários concursados, que hoje são um pouco mais de 1.300, outras 5%, cada prefeitura tem sua realidade local. É isso que é a incumbência de nós 3 vereadores discutirmos a partir de então, que a lei está aqui, que a população vai poder ter acesso já essa noite, provavelmente no site da Câmara de Vereadores, pode ir lá pesquisar, está lá a lei, e não vai ser aprovada já, não vai, porque vai para as comissões, possibilidade de emenda, são 2 turnos para votação, com exercícios ainda de 10 dias entre cada um deles. Então, isso aí é coisa que pode ser, se nós agirmos de forma rápida, pode ser feito esse ano. Se não conseguirmos agir de forma rápida, diante de diversas opiniões, ficará para os próximos vereadores tomarem a importantíssima decisão econômica para a União Vitória, porque isso traz economia, decisão técnica para o município, que os funcionários públicos de carreira terão mais oportunidades. E me perguntaram também sobre a questão, minha opinião sobre os funcionários em comissão, indicados de fora. É lógico que eu trabalhei 10 anos na prefeitura, trabalhei com vários excelentes administradores de fora, que não eram funcionários públicos, economistas, advogados. Trabalhei sim no município com diversas pessoas, existem, todos nós sabemos que existem comissionados que trabalham às vezes mais que os funcionários. Todos nós sabemos disso, ninguém aqui está para defender extremamente uma categoria ou outra. O que nós temos que tomar cuidado é que a quantidade, porque muita quantidade às vezes fere o princípio da qualidade, e também muita quantidade fere o princípio da economicidade. Porque o funcionário nomeado, ele já tem o salário dele, vai ter só uma complementação. Outra questão, a questão do Fundo Municipal de Aposentadoria. Pessoal, não existe isso, da pessoa ser nomeada, e se existir, está errado. Está errado. A pessoa ser nomeada hoje secretário municipal e amanhã aposentar como secretário municipal. O funcionário. Se o funcionário tem o cargo de auditor fiscal, ele vai aposentar como auditor fiscal, não como secretário municipal. Vai ser uma média das contribuições que pega desde 1º de julho de 94. Por que 1º de julho de 94? Plano Real. O dia que foi transformado o ERV para Real. Ali, se faz uma média até hoje. Se a pessoa contribuiu com o Fundo Municipal de Aposentadoria todos esses anos como secretário, como diretor, como coordenador, aí vai aposentar nessa qualidade, mas ele contribuiu naquela função todos esses anos. Agora, se contribuiu 2 anos, 3 anos, é lógico que não. Ele vai ter o cargo dele, auditor fiscal, o cargo dele, auxiliar administrativo, com a média da função comissionada. Se assim não fosse, imagine a hora extra. O camarada faz 10 horas por mês. No mês da aposentadoria faz 80 horas extras. Vai levar as horas extras integrais para a aposentadoria? É lógico que não. É feito uma média. Ah, mas existe. Isso tem que ser discutido na justiça. Mas o cargo é aquele que essa Câmara de Vereadores aprova o salário. O salário do auditor fiscal é R$4.000 por mês. Daí tem mais anuência, aquilo está em 6 mil, vai passar com 6 mil. Ah, ficou de secretário ganhando 10 mil, 2 anos. Vamos fazer a média, 2 anos. Em 24, 30 anos dá conta mais. Mais R$50 por mês, R$100 por mês. Mas não os R$10.000 por mês. Então, com o Fundo Municipal, só tem que trazer vantagens. Porque existirá aquela contribuição maior no período e daí será a média na aposentadoria. Será a média. O Fundo Municipal não é a preocupação. A preocupação são outras que cada um aqui vai ter a oportunidade
de forma clara, concisa, sem nenhum ataque pessoal, que isso não precisa ocorrer, não ocorreu e nem agora que vai ocorrer, para nós definirmos se o projeto está bom dessa forma ou precisa de alguns ajustes necessários. Para, ao final, não fazermos assim de forma álgica, porque ninguém aqui tem intenção, ninguém aqui tem a mínima intenção de prejudicar o Poder Executivo ou de prejudicar os funcionários públicos, caso não seja aprovada a referida lei. Mas a lei está a todos, o povo já pode pesquisar a lei no site da Câmara, provavelmente já está à disposição pelo primeiro secretário, ou amanhã, no máximo fica à disposição, para dar opinião. A única situação, pessoal, esse projeto de lei, inclusive eu já tinha passado cópia para o sindicato, para alguns funcionários, é anteriores às eleições. Nada tem a ver com o resultado de eleições. Segunda questão, só para concluir, senhor presidente, a segunda questão, só para ver, eu tenho um outro projeto de lei que também pode influenciar na própria administração, que é eu apresentei já em 2014 e eu reapresentei há mais ou menos 1 ano e meio atrás e está para vir para plenário logo. Então também não tem nada a ver com eleições, que faz 1 ano e meio que eu apresentei, que é aquele que proíbe a pessoa física ou a pessoa jurídica que fez doação em campanha eleitoral de contratar com o município. O médico, o advogado, o contador, imposto de combustível, que na campanha eleitoral fez doação, não pode participar de licitações. Esse projeto de lei, aqui pela Comissão de Constituição e Justiça, inclusive já vem a plenário, a Comissão de Constituição e Justiça, por 2-1, deu a contrariedade ao projeto, mas o plenário derrubou, e o projeto já foi aprovado em uma comissão. Agora vai para outra comissão e logo pode estar maduro para vir para o plenário. Também é do ano passado. Então, eu conto com a colaboração de vossas senhorias, e é claro que vão ter opiniões bem diferentes, que isso é salutar no jogo democrático, mas todas as opiniões aqui, como sempre, ficam claras para a população saber a situação de cada lado e as opiniões de cada lado. Isso fica claro, mas com certeza nesse final de ano nós teremos outras discussões boas e é isso que a população espera de todos nós, como nós temos feito agora, essas discussões, essas aprovações ou não aprovações, para que nós conduzamos nosso mandato de vereador da melhor forma possível. Muito obrigado e boa noite a todos.